Ô, Demi, o que você vê hoje, cara? Assim, quem que são os atletas, não só brasileiros, que você vê com bons olhos e com destaque aí dessa nova geração? Putz, você tem um monte de atleta. Eu não, quando me perguntam isso, eu nem começo a falar, porque se eu citar um ou outro, Vai ser injusto, né? vou ser injusto. Então, o que eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente, por vários motivos, não tô falando isso como uma crítica, mas a gente está com pouca renovação. Isso, cara, é um evento norte-americano, então, assim, lógico que o interesse deles é botar mais norte-americano que vai vender mais, né? Uma O pessoa mercado tá lá, que né? se expressa em inglês melhor, fala em inglês. Eu acho que existe essa mentalidade do UFC também de manter um pouquinho mais lá. Não vejo a mentalidade que tinha uns anos atrás de querer globalizar mais, de Uhum. tipo ter personagens de vários países para ficar interessante. Eu acho que eles estão mais no foco de fortalecer o mercado lá e o resto é consequência. E aí você tem algumas exceções, mas que aí são porque são Exatamente, são brilhantes. exceções. McGregor, Khabib, né? Isso, são exceções, exato. Acho que no Brasil a gente tem essa, lógico, a dificuldade de não ter uma cultura esportiva muito forte. Nossa cultura ela esportiva praticamente não existe como, por exemplo, o modelo europeu, que é um modelo de pegar as crianças lá na base e os governos oferecerem esporte de forma gratuita para selecionar as crianças, né? Ou o modelo americano, que é um modelo mais capitalista, de De pegar e bolsa, oferecer bolsa universidade. na universidade e escola, e eles já quererem no high school serem campeões, porque eles sabem que eles vão ter a oportunidade de ir para uma faculdade boa lá, que é cara, outro modelo, mas funciona também. E a gente não tem nenhum dos dois aqui no Brasil, então E brasileiro gosta de torcer para quem ganha, né? Tem essa história, né? Então, quer dizer, na mas Fórmula eu, 1, enquanto tinha o Senna, no tênis, enquanto tinha o Guga, no MMA, enquanto os grandes campeões estavam com o cinturão. Não é um pouco assim? mas americano também, cara. Eles Uhum. gostam de basquete porque os Que americanos eles são os ganham, entendeu? melhores. Eles vê se ele, tipo assim, tudo bem, futebol tá crescendo lá, eles querem, mas tá aqui por causa das mulheres. As mulheres ganham, entendeu? Eu acho que você vê que o masculino, o futebol, o soccer lá, tá crescendo, mas ainda não tem comparação com o que eles são bons, né? Que é o basquete, é o futebol americano, é o hockey, é o beisebol, né? Talvez assim, você vai, por exemplo, para o Japão, quando eu fui ver o Pride, os caras torcem por você, independente de você ganhar ou Uhum. perder, se você tem São uma muito persona. fiéis, né? Não, e eles gostam de ver sua atitude, né? No Japão muito tem o negócio daquela herança samurai, que eles respeitam muito, do negócio de você ser um guerreiro. Então eu lembro no Japão o respeito, você ganhar ou perder não faz tanta diferença pro japonês na época do Pride. Eu lembro que eu fui lá uma vez lutar, não o Pride, fui lutar jiu-jitsu e assisti o Pride. E eu lembro muito claro disso. Pro brasileiro, pro americano, assim, perder ou ganhar faz toda a diferença.
Ô Demi, você, depois do UFC, assim, vamos supor, encerrando o contrato, você iria para outro evento, ou você acha que já iria para uma nova fase da carreira, como empresário, né, que você tem aí vários interesses aí fora do esporte de alto nível especificamente? Você participaria desse tipo de evento de Masters? Como que você vê isso? Não, na verdade eu tenho vontade de encerrar mesmo. E Aham. assim, eu comecei no UFC e quero terminar no UFC. Eu nunca lutei em outra organização, né? Eu lutei eventos antes, mais especificamente, poucos eventos antes de entrar no UFC, mas nunca tive um contrato assinado com uma organização. Então, comecei com o UFC lá atrás e quero encerrar minha carreira no UFC. Né? O que eu tenho vontade de fazer são lutas de jiu-jitsu. Exibição. Ah, sim. Sem kimono, eventualmente kimono, mas eu penso mais até no sem kimono, esse tipo de coisa assim, porque até para matar saudades, né? Faz muitos anos que eu não luto. Então, né, desde 2007 mesmo, que eu não luto jiu-jitsu, desde a época que eu entrei no UFC. E Agora, os últimos campeonatos que se disputou, né, de grappling foi Abu Dhabi, sem kimono, antes de entrar no UFC. eu lutei em Abu Dhabi, né? Logo depois eu entrei. Teve um evento aqui que o meu empresário naquela época, o Paulo, que é um amigo meu, depois ele saiu desse meio e tal, ele fez chamado Super Challenge Grappling, que era uma continuação do Super Challenge, foi um evento que eu lutei em São Paulo de MMA, que eu ganhei as 3 lutas na mesma noite, de Vale Tudo, em 2006. Aí em 2007 ele fez o Super Challenge Grappling, que era um evento de grappling, meio que nos mesmos formatos, dando bom para mim dinheiro. Foi em novembro, dezembro, aí eu competi, ganhei uma luta e perdi outra, mas era uma regra meio diferente, tipo, empatou minha luta, aí deram pro outro atleta, a primeira eu tinha ganho, era uma regra um pouco diferente, e esse foi, acho que, o último campeonato de jiu-jitsu que eu disputei, mas o último grande, você tem razão, foi o ADCC 2007, e o último Logo de antes de entrar no UFC. kimono foi uma luta casada no Rio de Janeiro, um evento que chamava Luta Casada, com o pé de chumbo, se não me engano, em janeiro de 2007. Esse foi o último de kimono. Então isso eu tenho vontade. Agora MMA não, MMA eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer e eu Não, queria encerrar no UFC. Queria não, Não, vou encerrar. e é legal isso, Demian, porque eu vejo, né, e sem julgamento, porque eu sei que é difícil, porque a gente vê em todos os esportes, né, você vê em futebol, essa questão da hora do parar, né? E aí você Uhum. vê alguns que param no auge por N motivos, tipo um GSP, um Khabib que foi por um motivo familiar e tudo mais, né? Uhum. Por outro lado, você vê alguns grandes campeões, né, que prorrogam depois do Prime e aí começa a perder e fica um sentimento ruim, né, em relação àquele auge que você acostumou a ver, seja um Anderson, um Federer da vida. E claro, não dá para julgar porque tem aquela coisa que é difícil, né, para as pessoas mudarem a cabeça e transicionar para outra coisa, que é o que você está conseguindo fazer, né? Quer dizer, você já está com outros interesses, né? Esse setup da sua transição está feito de certa forma já, né? Eu venho fazendo isso há uns 3 anos, na verdade não é uma coisa recente. Eu tenho além da academia que a gente abriu agora da escola, tem meus afiliados, que eu já venho dando mais atenção, tenho seminários, eu dou muito seminário, então assim, nos últimos 2 anos, propositalmente, eu estiquei um pouquinho mais, porque eu recebo muita proposta de seminário no mundo e eu acabo não conseguindo ir para a maioria. E eu estiquei um pouco mais de tentar fazer um pouco mais de países, acabei indo para lugares que eu nunca tinha ido e fiz um volume de seminários que eu não costumava fazer antes, no último ano e meio, vamos dizer assim, Aham. 2 anos, foi proposital. Então, eu preparei uma transição, mas, cara, eu acho que, no meu caso, Parece muito eu, natural o processo que está acontecendo contigo. tá Não está sendo sofrido. natural. Não, acho que tem gente que sofre, e eu também, como você falou, eu não julgo, eu acho que, na verdade, cara, no fim das contas, você parar no auge ou parar depois você já não tá mais no auge, é muito uma coisa pessoal, individual de cada um, porque eu tenho um amigo meu que fala, cara, eu acho que o lutador tem que ir até tá apanhando, tá sair sangrando, sair arrebentado e não aguentar mais e continuar lutando, porque lutador é feito para isso, é um guerreiro, não sei o que. Aí tem outro amigo que fala, para de falar besteira, tem que parar no auge. Então isso é muito opinião pessoal Exato, de cada exato. pessoa. E aí eu falo, a minha opinião foi como fã, né? De às vezes Uhum. sofrer um pouco de ter uma imagem de alguns grandes campeões que prorrogaram demais o fim, e aí fica ruim, naquela coisa de chega nas últimas 10 lutas, tá 1-9,
2,8. Eu particularmente também não gosto. Eu acho que assim, eu continuo lutando porque eu me mantenho muito competitivo ainda. Então, assim, eu treino, eu sei que eu tô num ritmo muito bom. Se eu tivesse tudo quebrado, sem ritmo, assim, eu nunca fiz pelo dinheiro. Quando eu comecei a lutar, não tinha nem dinheiro envolvido. A primeira luta que eu fiz de Vale Tudo, lá em 96, eu paguei para ir lutar, porque tinha inscrição do evento, lá era R$ 30, eu lembro até hoje. Então, assim, eu nunca tive nisso pelo dinheiro, nunca pensei nem que eu ia ser profissional disso. Eu fazia porque eu amava. Então, meu drive sempre vai ser competitividade. É óbvio, como competidor, uma hora que eu ver que eu não tenho mais condições, se eu tivesse visto isso já, não tenho condição de ganhar de nenhum dos caras, não tenho condição de... Eu sou o top 6, 7 do mundo hoje. Se eu não tivesse condições de lutar com essas pessoas, eu sei que e saber que eu posso ganhar, para mim eu não tenho mais esse prazer, isso é pessoal meu. Eu sei ainda, eu luto com esses caras de igual para igual, eu ganho a maioria das vezes, eu treino com o pessoal aqui na academia que tem 20 anos de idade e consigo fazer tudo que eu consigo ir bem, fazer as coisas que eu quero fazer, então eu sei que eu ainda estou bem. Uma hora, assim, se eu tiver... Acho que o triste não é o cara... Não é, assim, passou o momento. O triste é você ver que ele tá indo lá por outro motivo. Acho que isso que talvez seja o impacto, assim, filosofando aqui. O impacto é ver claramente, assim, o público percebe quando o lutador tá indo lá pelo paycheck, sabe? Pelo paycheck. Pelo dinheiro e não pela competitividade. Acho que isso o público percebe E aí fica triste, né? E fica decepcionado, exatamente. Deprimente. Mas independente da idade que você tem, se você está indo lá porque você acredita e você sabe que você tem condição e está indo lá com todas as suas forças para ganhar e não pelo dinheiro, aí eu acho que meio que tanto faz, entendeu? O resto é consequência.